espaçonauta! Hoje vamos responder a pergunta de um espaçonauta que achei muito legal e quis trazer para vocês. Se a Terra está girando em torno dela mesma, para quem está próximo ao Equador, a cerca de 1.666 km por hora, ao redor do Sol, a 107.000 km por hora. O Sol, por sua vez, está orbitando o centro da Via Láctea a 850.000 km por hora, e a Via Láctea viaja no universo a cerca de 2 milhões de quilômetros por hora. Por que então vemos sempre as mesmas constelações nos mesmos lugares, já que tudo está em movimento? Fica comigo até o final deste vídeo para aprender esta e outras coisas legais sobre astronomia. Meu nome é Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Este vídeo conta com a revisão científica do doutor em astrofísica, Nuno Cunha, a quem agradeço a paciência e ajuda em elucidar as respostas aqui contidas. Bom, primeiramente uma correção. A Terra, bem como os demais corpos no Sistema Solar, não giram exatamente em torno do centro do Sol, como você ouviu falar na escola. Na verdade, planetas como Júpiter, por exemplo, que são muito massivos e exercem grande força gravitacional, fazem com que o centro de massa no Sistema Solar não coincida com o centro do Sol e esteja deslocado ligeiramente para fora do Sol. E todos os corpos, inclusive o próprio Sol, orbitam em torno deste centro de massa. Este movimento do Sol, algumas vezes chamado de bamboleio, poderia ser percebido por civilizações que pudessem estar nas estrelas mais próximas a nós, indicando para elas a existência de pelo menos outro corpo nas proximidades do Sol, Júpiter principalmente. Legal isso, não é? E se você quer aprender mais sobre astronomia, na descrição desse vídeo vou deixar o link para um curso que vai te ajudar nesta tarefa. Muitas pessoas não percebem isso, mas ao longo de uma noite de céu limpo, vemos quase toda a abóbada celeste, exceto, claro, as estrelas que nascem ou morrem junto com o Sol num determinado dia. Fica de fora aí também a parte do céu próximo ao polo celeste oposto ao que nós estamos. Vou falar isso de uma maneira mais clara. Se estamos no hemisfério sul, não veremos algumas estrelas muito próximas ao polo celeste norte. Se estamos, por outro lado, no hemisfério norte, não vemos algumas estrelas muito próximas ao polo celeste sul. Enquanto não vemos, depende da latitude onde estamos. Quem vive próximo à linha do Equador consegue ver toda a abóbada celeste. Onde quer que estejamos, à meia-noite, vemos o céu que está mais ou menos para o lado contrário do Sol. Temos visão de metade da abóbada celeste. No início da noite após o crepúsculo, vemos o céu como ele era à meia-noite, dias, semanas, meses atrás. No fim da madrugada, antes da alvorada, vemos o céu como ele será à meia-noite daqui a alguns dias, semanas, meses. Nos escapa somente aquela parte do céu que se levanta e se põe junto com o Sol naquele dia, e as estrelas próximas ao outro polo, claro. Portanto, numa noite típica, vemos quase toda a abóbada celeste, e não somente uma pequena parte dela. E depois de tantos anos olhando o céu, por que as constelações são sempre as mesmas? Porque se estamos de um lado do Sol ou do outro, elas são iguais? Na verdade, elas não são iguais. Mas observar isso a olho nu é impossível dentro do tempo de vida de uma pessoa e da distância destas constelações ao Sol. Quando se trata de distâncias astronômicas, os números são muito grandes.
Para ilustrar as distâncias em uma escala cósmica, imagine que o nosso Sol tem apenas 2 metros de altura. Nesta escala, a estrela mais próxima a ele, Alpha Centauri, estaria a aproximadamente 13 quilômetros de distância. Então, mesmo com velocidades aparentemente grandes como as comentadas aqui no início do vídeo, os deslocamentos dos objetos no céu nem sempre são visíveis num curto intervalo de tempo. Outra informação importante para responder à nossa pergunta inicial é que, embora a galáxia não gire como um corpo rígido, como um disco de madeira, por exemplo, as estrelas normalmente não têm um movimento caótico. Isto é, as estrelas orbitam o centro da galáxia com uma certa ordem. Embora possam ter velocidades e direções de movimento ligeiramente diferentes de outras estrelas na mesma região, esses movimentos não são radicalmente diferentes. O que isso importa para nós? Que embora as estrelas se movam, cada uma com sua velocidade e direção, o Sol também se move, mais ou menos junto com elas. E aí, o movimento relativo é menor. Isto é igual estarmos numa corrida com os corredores próximos a nós se movendo rápido, mas nós também estaríamos nos movendo. Estamos indo mais ou menos na mesma tocada, mais ou menos na mesma direção. Alguns corredores que sejam mais rápidos se afastarão do pelotão, mas lentamente. O mesmo para os corredores mais lentos, que ficarão para trás, se afastando do pelotão, mas também lentamente. Estamos todos correndo muito rápido, mas os afastamentos normalmente são lentos, por causa da velocidade relativa de um com os demais. E agora chegamos às constelações. Constelações são formadas por estrelas vistas do ponto de vista daqui da Terra. Todas essas estrelas que vemos a olho nu no céu estão muito próximas a nós, exceto uma ou duas. Todas estão dentro de um raio de 10.000 anos-luz do Sol, sendo que a grande maioria está bem mais próxima que isto. A Via Láctea tem mais de 100.000 anos-luz de diâmetro. Então, a olho nu, vemos uma pequena quantidade de estrelas de nossa própria galáxia, nosso grupo local. Estrelas de uma mesma constelação não estão necessariamente próximas umas das outras, ou à mesma distância do Sol. Aliás, a maioria de fato não está. Embora estejam mais ou menos na mesma linha divisada, fisicamente elas podem estar a distâncias muito diferentes de nós. Observe esta figura da constelação de Órion. Note que a vemos no céu conforme o plano ao fundo da figura, mas cada estrela está a uma distância diferente de nós, observadores. Por que vemos sempre as mesmas constelações no céu? Primeiro, nossa órbita é incrivelmente pequena se comparada com aqueles 13 quilômetros da estrela mais próxima ao Sol. Vamos apelar novamente para o nosso cotidiano para que você possa entender o que estou afirmando. Imagine você em uma praça. De repente, começa a dar voltas em torno de si e de um banco. As casas e edifícios mais distantes estarão sempre no mesmo lugar, sempre na mesma perspectiva. Isso acontece com as estrelas. O movimento da Terra em torno de si e do Sol é muito pequeno comparado com as distâncias às estrelas. O deslocamento da Terra em sua órbita é muito pequeno para influenciar no deslocamento aparente das estrelas ao fundo. Segundo, como comentado anteriormente, as estrelas numa pequena região da galáxia têm movimentos parecidos entre si e, portanto, mudanças de posição das estrelas no céu são difíceis de serem observadas,
ainda mais a olho nu. Embora o ser humano esteja aqui no planeta faz muito tempo, o registro do céu é relativamente recente, 4, 5 mil anos. E pelo comentado há pouco, seria preciso muito tempo para que a olho nu pudéssemos ver registros antigos e percebermos que algo mudou. Imagina no intervalo de menos 100 anos, que é o máximo que a maioria dos humanos vive. Mas daqui a um bom tempo, digamos 50 mil ou 100 mil anos, as constelações que a humanidade verá no céu terão pouca semelhança com as que conhecemos hoje. Um designer gráfico da Eslováquia chamado Varjik criou um gráfico que mostra como a constelação de Órion e o Cruzeiro do Sul mudaram ao longo da história da humanidade e como elas se parecerão em um futuro distante. Varjik estimou as transformações das constelações do ano 50 mil a.C. até 100 mil depois de Cristo. Legal demais isso, não é mesmo? Acho que já valeu o seu like. Então, senta o dedo lá para a gente continuar. Temos que ressaltar ainda que a distância do centro da galáxia até o Sol é enorme e também é a de todas as estrelas que vemos no céu noturno a olho nu. Imagine que o Sol leva 240 milhões de anos para dar uma volta completa em torno do centro galáctico. Portanto, novamente, em 100 anos, nos deslocamos quase nada deste percurso. Pessoal, olha só essa camisa que eu estou vestindo, olha que camisa bacana. É a camisa produzida pelo nosso canal, pela ML Oficial Esportes. Pois é, essa camisa ela tá aqui embaixo, ó, te aguardando. Tá vendo alguns modelos de camisa aqui? É a nossa loja Nerd aos 50, tem camisa aí de astronomia bacana para você que curte e ama astronomia. Dá uma olhadinha, corre lá, pega a sua camisa e com isso você ajuda o nosso canal a crescer e a gente a conseguir fazer mais conteúdo aqui para YouTube, né? Conseguir a manter o nosso canal aí. Outra coisa, se você é espaçonauta de carteirinha e quer nos dar uma força, faz o seguinte, compartilha esse vídeo para um amigo seu que você sabe que ama astronomia. Fazendo isso, a plataforma aqui, o YouTube, vai entender que o nosso vídeo e o nosso canal são de relevância e começar a entregá-los para cada vez mais pessoas, promovendo assim o nosso crescimento. Então, dá essa força para a gente aí, conto com a sua ajuda. Um grande abraço!